Agradeço a Deus pela vida da minha muito digna esposa, irmã Fabiana, que pôde me acompanhar dessa vez, minha cunhada, irmã Flávia, que está conosco também, que Deus continue sendo glorificado pela vida delas. E eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração esta noite. Apocalipse 22, e eu quero ler com vocês o versículo 17. Quero agradecer ao nobre pastor José Orisvaldo Nunes, pois tem orado a Deus juntamente com toda essa igreja por mim. No dia 29 de dezembro eu sofri um derrame no meu olho esquerdo, derrame interno, e estou me recuperando. Hoje ainda não estou vendo nada no olho esquerdo, só com o olho direito, mas estou crendo no milagre da parte de Deus. Portanto, muito obrigado, irmãos, que têm orado a Deus por nós, os pastores, e não podemos parar. Vamos continuar firme, acreditando que o que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Capítulo de número 22, versículo 17, quem encontrou diz amém. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem diz amém? Queridos, para alguns, o livro do Apocalipse é um livro difícil de se entender. Mas quando nós olhamos para o nome Apocalipse, seu nome significa revelação. É bem verdade que o livro do Apocalipse ele foi escrito com muitas lágrimas. Porém, sem lágrimas, o autor ou o leitor jamais conseguirá entendê-lo. Mas ao olharmos para este livro escrito por João, nós temos aqui algumas informações importantíssimas. E para entendermos com mais precisão o livro do Apocalipse, nós precisamos fazer algumas perguntas que o texto nos responde. O capítulo 1, por exemplo, o versículo de número 1, a Bíblia diz revelação. Se é uma revelação, quem deu esta revelação? E esta revelação é sobre quem? E o texto diz revelação de Jesus Cristo. Se é uma revelação de Jesus Cristo, quem deu ou quem fez esta revelação? O texto responde, a qual Deus lhe deu. Se é uma revelação sobre Jesus Cristo, dado por Deus, quem trouxe esta revelação? E a Bíblia diz que o Senhor a notificou pelo seu anjo. Porém, há um propósito. Qual o propósito? Mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se é uma revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, com o propósito de mostrar aos seus servos as coisas que depois destas devem acontecer, e foi notificada por um anjo, quem escreveu? E a Bíblia diz que ele deu a João, e João escreve. Portanto, olhando para esse livro, nós podemos entender que ele tem algumas peculiaridades propriamente dele. Por exemplo, o Apocalipse ele é de suma importância para todos nós, porque este livro coloca Jesus Cristo nos três tempos. Coloca Jesus Cristo no presente, no passado e no futuro. Capítulo 1, versículo de número 8, palavras de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, percebam que o texto coloca e diz que Jesus Cristo é, esta expressão é presente, Jesus Cristo era, esta expressão é passado, e Jesus Cristo há de vir, esta expressão é futuro.
Portanto, Apocalipse é de suma importância para nós, porque Jesus é, Jesus era e Jesus há de vir. Portanto, ele está, ele esteve e ele estará. Se ele está, ele faz. Se ele esteve, ele fez. E se ele há de vir, ele fará. Portanto, Apocalipse coloca Jesus Cristo nos 3 tempos. Mas Apocalipse é importante também, porque ele dá 3 grandes bem-aventuranças para quem o estuda. Capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ler a palavra desta profecia. Mas é bem-aventurado também aqueles que ouvem as coisas que nela está escrito. Mas é bem-aventurado também aqueles que guardam, porque o tempo está próximo. Então é bem-aventurado quem ler, é bem-aventurados os que ouvem e é bem-aventurados os que guardam a profecia deste livro. Então é um livro que dá 3 grandes bem-aventuranças. Esta noite, pelo menos 2 vezes, já fomos bem-aventurados. Se é bem-aventurado quem lê, nós já lemos pelo menos um versículo do livro do Apocalipse. Se é bem-aventurado os que ouvem, nós estamos sendo bem-aventurados porque estamos ouvindo sobre o Apocalipse. Mas é bem-aventurado os que guardam, e temos aí a probabilidade, se quisermos, de sermos bem-aventurados pela 3ª vez, se guardarmos as coisas que nela está escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse se torna importante para todos nós, porque é um livro que foi escrito de 3 lugares distintos. Se nós observarmos Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, João diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e na paciência e no reino de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando ouvi por detrás de mim uma voz, como de trombeta, e fui arrebatado em espírito. Então João começa a escrever o Apocalipse a partir dos céus. O capítulo 4 de Apocalipse, versículo de número 1, João diz: depois destas coisas eu vi uma porta aberta nos céus, e ouvi uma voz como a primeira voz, como de trombeta, que dizia: sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Portanto, João começa a escrever o livro do Apocalipse dos céus. Mas ao olharmos o capítulo 17 de Apocalipse, versículo de número 3, João é levado dos céus ao deserto. E ele diz que no deserto ele viu uma mulher montada em uma besta, vestida de cor de escarlata, e esta mulher tinha muitas palavras de blasfêmias sobre ela. João no deserto fica perplexo, porque ele está sendo levado dos céus para o deserto. Isso fala muito da nossa vida espiritual. Tem dia que nós nos acordamos, espiritualmente estamos nos céus, lendo a palavra, estudando, louvando ao Senhor, com vontade que chegue a noite para cultuarmos, mas tem dia que nos acordamos e estamos no deserto. E quando nos acordamos no deserto, nós passamos a ter a mesma perspectiva e a mesma visão que João teve, né? Na verdade, ficamos às vezes apreensivos e sem entender o porquê. Mas é importante termos em mente que a importância não está no lugar que estamos, mas com quem estamos. Foi a mão do Senhor que levou João ao deserto, e a mão que o levou era poderosa suficiente para tirar João de onde ele havia o levado. Portanto, João está no deserto e começa a escrever a partir do deserto. Capítulo de número 21, versículo 10 de Apocalipse, João agora é levado para um alto monte, e deste alto monte ele contempla a nova Jerusalém. E ele começa a fazer uma descrição do alto monte, porque a vida não é só deserto, tem hora que o Senhor nos eleva a monte, e lá do monte ele começa a trazer uma descrição da nova Jerusalém, a santa cidade. E ele vê que aquela cidade ela tinha um alto muro, porém esse muro não era de qualquer forma, era um muro formado de pedras preciosas.
de ágata, berilo, calcedônia, crisoprásil, jaspe, ônix, pérola, rubim, diamante, safira, esmeralda, topázio, carbúnculo e ametista. Porém, João começa a dar uma olhada e ele vê que aqueles muros tinham 12 portas. E em cada porta tinha o nome das 12 tribos de Israel. Nome da tribo de Ruben, de Judá, de Isacar, de Zebulon, de Dan, de José, de Benjamim, Naftali, Gad e Azé. Portanto, ele começa a dar uma olhada e ele vê que o alicerce daquela cidade tinha 12 alicerces. E esses 12 alicerces também tinham o nome dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. E João vai descrevendo a grandeza, a beleza desta nova Jerusalém. E ele diz lá no verso de número 18, que as ruas da cidade era toda de ouro, mas não era um ouro qualquer. Era um ouro claro como cristal. E João vai fazendo essa descrição. E isto nada mais era do que o Senhor Deus dando uma injeção de ânimo ao seu povo. Pois na época em que João tem esta visão, o Império Romano está matando, o Império Romano está trazendo para si o ouro, e por causa do ouro, eles matavam pessoas. Mas João tem uma visão de que o Senhor lhe mostra a Nova Jerusalém, a cidade onde a igreja vai morar e passar a eternidade. E é como se fosse uma injeção de ânimo, o Senhor dizendo: olha, diga para a minha igreja perseverar, manter-se firme, porque lá na terra os homens estão se matando por causa do ouro. Mas aquilo em que os homens estão se matando, a cidade que vos aguarda, é tão importante, tão preciosa, que o ouro se torna irrelevante. Vocês vão pisar por cima, vocês vão andar em cima, pois dado é o local que está vos aguardando. E é desta forma que João vai descrevendo o livro do Apocalipse. Mas o Apocalipse, ele é importante também porque ele está escrito em 3 tempos distintos. Se nós observarmos o capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse, o Senhor Jesus diz para João: escreve as coisas que tens visto, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que depois destas devem acontecer. E aqui é interessante nós termos em mente o que as coisas que tem visto, que isso é passado, está inserido no capítulo 1 de Apocalipse, dos versos 12 ao verso de número 18. João tinha acabado de ver Jesus na sua glória, cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés semelhante a latão reluzente, a sua voz como a voz de muitas águas. E quando João viu isto, caiu como morto aos seus pés, mas ele pôs sobre João a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto. Ou seja, João tinha acabado de ver Cristo em sua glória. Portanto, o que é passado no Apocalipse é o capítulo 1. Escreve as coisas que são estão inseridos ao presente, que é o capítulo 2 e o capítulo de número 3, as 7 igrejas da Ásia. E é interessante termos em mente que essas 7 igrejas da Ásia, quando João escreve a elas, já existia dezenas e dezenas de outras igrejas, mas aqui é uma lição, é algo de Deus para toda a igreja no sentido universal. E agora esse texto do capítulo 2 e o capítulo 3 se aplica às coisas que são. E as coisas que depois desta devem acontecer está inserida no capítulo 4 ao capítulo de número 22. É por isso que inicia o capítulo 4 dizendo: depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta nos céus, e ouvi uma voz, como a primeira voz de trombeta, que me disse: sobe para cá, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Portanto, as coisas que depois destas devem acontecer está entre o capítulo 4 ao capítulo de número 22. Uma vez que entendemos esse panorama do livro do Apocalipse, nós precisamos entender o capítulo 22, que está inserido nas coisas que depois destas devem acontecer. E o texto que nós lemos, aqui nós temos o anseio, aqui nós temos o desejo,
Aqui nós temos o clamor da igreja com o Espírito Santo. Aqui nós temos uma parceria eterna entre o Espírito Santo e a igreja. E por isso que nós encontramos no versículo que lemos, o Espírito e a noiva, outras traduções dizem o Espírito e a esposa, dizem vem. Isso fala do desejo da igreja com o Espírito Santo. Partindo do princípio de que no Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículo de número 16, o Senhor Jesus, ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esta expressão de Jesus em rogar ao Pai, e ele enviar o Espírito Santo para que fique com a igreja para sempre, isso fala da parceria que se desfecha lá em Apocalipse capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizendo a Cristo, vem. É interessante termos em mente que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, Paulo diz que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 19, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que não somos de nós mesmos, porque fomos comprados pelo um bom preço, a saber, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma vez que o Espírito Santo desceu, ele fez uma parceria com a igreja. E esta parceria é eterna. Esta parceria é para sempre. Esta parceria é uma parceria que deu certo, até mesmo porque, quando o Espírito desce, ele faz morada em nós. E é bem interessante termos em mente que no arrebatamento da igreja é o Espírito Santo quem levará a igreja a se encontrar com Cristo, porque ele fez esta parceria. Quando Cristo vier na sua segunda vinda em glória para reinar no milênio, o Espírito repousará sobre o Messias, conforme Isaías capítulo de número 11, versículo 1 e 2, mas o Espírito Santo também terá plenitude sobre a igreja, conforme Joel capítulo 2, verso de número 28 ao versículo de número 30. Portanto, a parceria do Espírito Santo é tão forte, é tão linda, que quando a igreja entrar para a eternidade, capítulo de número 22 de Apocalipse, versículo de número 3, a Bíblia diz que nós estaremos diante do trono de Deus e do trono do Cordeiro, e para sempre o serviremos. Mas percebam que a Trindade está junta, o trono de Deus aparece, o trono do Cordeiro aparece, mas o trono do Espírito Santo não aparece, porque ele mora na igreja, com a igreja e através da igreja. Então, até na eternidade, esta parceria do Espírito Santo, ele continuará na igreja, com a igreja e pela igreja. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Capítulo de número 8 do livro de Romanos, versículo de número 26, a Bíblia diz que atualmente o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso fala da ação do Espírito Santo com a igreja e pela igreja. Capítulo de número 1 do livro ou do Evangelho, conforme escreveu Marcos, o versículo de número 10, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele é responsável em abrir os céus sobre as nossas vidas. Porém, se nós olharmos o que está em Lucas,
capítulo 2, versículos 25 e o 26, o Espírito Santo, ele é responsável por nos revelar os mistérios de Deus, até mesmo porque, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, a Bíblia diz como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preservou para aqueles que o amam. Verso de número 10, e diz o texto que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus e traz os mistérios e revela a sua igreja e revela ao seu povo, porque Ele é aquele que nos revela. Se nós observarmos o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2, o Espírito Santo, ele nos separa para a obra. Se nós olharmos o que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 31, o Espírito Santo, ele é responsável de nos dar ousadia para pregar. Se olharmos Romanos, capítulo 5, versículo de número 5, a Bíblia nos informa que o Espírito Santo é responsável em derramar o amor de Deus em nossos corações. Isso aqui é muito lindo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, o Espírito Santo é responsável em promover comunhão entre a igreja e Deus. Se nós observarmos esse texto e o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 4, o Espírito Santo é responsável, ali nesse versículo, de declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Ele é o Espírito de purificação, de santificação. Então é Ele quem nos santifica. E com esta parceria do Espírito Santo com a igreja, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 17, nós encontramos o desejo da igreja e o desejo do Espírito. O desejo do Espírito com o anseio da igreja. E o texto dá ênfase dizendo: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ao olhar para esse texto, meus queridos irmãos, esse texto vai nos falar da segunda vinda, do arrebatamento de Cristo. A primeira fase da segunda vinda de Cristo é chamada de arrebatamento. É do conhecimento de todos nós que Jesus, ele já veio na sua primeira vinda. A primeira vinda de Cristo ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Estamos hoje no ano 2024. Isso significa que já fazem 2024 anos que Cristo veio a esta terra na sua primeira vinda. E é interessante notarmos o que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Paulo dá ênfase à primeira vinda de Cristo, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que através do nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quando Paulo faz menção desse texto, ele está dando ênfase à primeira vinda de Cristo. João, por sua vez, no capítulo 1 do Evangelho, versículo de número 14, João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está fazendo jus à primeira vinda de Cristo, quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia dá ênfase à primeira vinda de Cristo. Hebreus, no capítulo 2, versículos 17 e 18, a Bíblia diz que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Porque naquilo que ele foi tentado, ele padeceu, mas pôde também socorrer os que são tentados. Portanto, quando a Bíblia diz que em tudo ele foi semelhante aos homens ou aos irmãos, o texto está dando ênfase à primeira vinda de Cristo a este mundo. Ao olharmos o capítulo 2 do Evangelho escrito por Lucas, versículo de número 7, a Bíblia mostra ali o momento do nascimento do Salvador da humanidade. Quando a Bíblia diz que Maria, ela deu à luz ao seu filho primogênito e o envolveu em panos e deitou-o em uma manjedoura, porque não se achou lugar para ele nas estalagens. Isso aqui fala do momento em que o Salvador da humanidade ele nasceu. A primeira vinda de Cristo se deu neste exato momento. E é de se imaginar o porquê que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele nasceu em uma manjedoura, ele nasceu melhor em uma estrebaria, ele foi colocado em uma manjedoura, sendo ele o dono do ouro e da prata. Mas a Bíblia o apresenta como aquele que é suficiente para alcançar a humanidade toda perdida. Se nós observarmos o que está em Gênesis, capítulo 22, o versículo de número 13, Jesus Cristo é o cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Se nós olharmos Gênesis capítulo 3, versículo 21, Jesus Cristo é o cordeiro que morreu, para que sua pele fosse feita vestimenta para o Adão e para a Eva. Então, ele já alcança aqui o casal. Se olharmos o que está no Êxodo, capítulo de número 12, dos versos 1 ao verso de número 4, ele é o cordeiro que morreu para que as famílias fossem salvas. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 9, Jesus Cristo é o cordeiro que morreu para que a nação tivesse vitória. Isaías capítulo 53, versículos 1 a 7, Jesus Cristo é o cordeiro que morreu para que todos o que crê no seu nome tenha a vida eterna. Mas João vai um pouco mais além, quando escreve o Evangelho, capítulo 1, versículo 29, João aponta dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não só do indivíduo, que tira o pecado não só do casal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado não só das famílias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o alcance do Cordeiro é o mundo. Ele é o Salvador da humanidade. E ele pode alcançar o mundo inteiro perdido. Quem concorda comigo e pode dizer glória a este Cordeiro? Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para esses textos,
nós chegamos à conclusão lógica, o porquê que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se esvaziou de si mesmo e nasce em uma estrebaria e é colocado em uma manjedoura, local onde os animais passavam a noite e comiam e se alimentavam. Jesus nasceu porque o cordeiro não pode nascer em hotel 5 estrelas. Cordeiro tem que nascer em estrebaria mesmo, em manjedoura. E quando ele nasceu ali, ele está declarando: as escrituras se cumprem hoje. Nasceu o Cordeiro de Deus, que há de tirar o pecado do mundo. E é por isso que em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8 em diante, os 24 anciãos tiram a coroa, deposita diante dele, e começam a cantar e dizer: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de povos, tribos, nações e línguas. Por isso ele é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, a majestade pelos séculos dos séculos, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus pode alcançar o mundo inteiro caído, porque ele é o Salvador da humanidade, e é no nome dele que nós estamos reunidos esta noite. Quem concorda com esta palavra e pode dar um glória gostoso para ele esta noite? Capítulo 2 de Lucas, versículo 8 ao 16, a Bíblia apresenta Jesus com um dia de nascido na sua primeira vinda. Capítulo 2 de Lucas, verso 21, a Bíblia apresenta Jesus com 8 dias de nascido. O capítulo de número 2 do Evangelho segundo Lucas, versículo 22, a Bíblia o apresenta com 40 dias de nascido. E a Bíblia diz que com 40 dias ele é levado ao templo para cumprir conforme a lei de Moisés determinava. E a lei de Moisés em Levíticos capítulo 12, dos versos 1 a 6, diz que quando uma mulher judia desse à luz a um filho varão, contava-se 7 dias, mais 33 dias, e no 40º dia era levado a criança para apresentar no templo. Portanto, Jesus ali tem 12 anos tem 40 dias de idade, 40 dias de nascido. Se nós olharmos o que está em Mateus, capítulo 2, dos versos 1 a 16, Jesus agora está com 2 anos de idade aproximadamente. Lucas, no capítulo 2, versículo de número 42 e o 43, apresenta Jesus Cristo com 12 anos de idade. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus agora é de quase 30 anos de idade. Mateus capítulo 3, versos 16 e o 17, a Bíblia apresenta Jesus com 30 anos de idade. É com 30 anos que ele se batiza, inicia o seu ministério, que tem uma duração de aproximadamente 3 anos e meio. Mas os objetivos de Cristo, ao vir a esta terra, na sua primeira vinda, ele declara à luz das Escrituras. Se nós observarmos o que está em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, Jesus fala do seu primeiro objetivo quando diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O segundo objetivo de Jesus ao vir a este mundo está em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Terceiro objetivo de Jesus da sua primeira vinda está lá no capítulo de número 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos 17 ao 19. Reconciliar o homem a Deus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu a paz
palavra da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a palavra da reconciliação. Quarto objetivo de Jesus: edificar um povo para a sua glória. E ele mesmo diz em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É de suma importância entendermos que para os céus só há uma porta. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Mas para o inferno há várias portas. Mas Jesus garante que mesmo as portas para o inferno sendo muitas, ele diz: elas não prevalecerão contra a minha igreja. Nós iremos manter a nossa identidade, iremos continuar de pé, não iremos nos dobrar perante a pressão do mundo atual, porque Cristo garantiu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós cremos nesta palavra, estamos alicerçados nesta palavra e temos a convicção que aquele que fez a promessa é fiel. Quem diz glórias ao seu nome esta noite? Mas é interessante termos em mente que a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 9, verso 22, que quase todas as coisas segundo a lei se purificaram, porém sem derramamento de sangue não haveria remissão. É por isso que Cristo vai à cruz, leva uma coroa com 72 espinhos, mas lá na cruz do Calvário ele dá um brado dizendo: está consumado. E a palavra está consumado é está feito, é está concluído, aquilo pelo qual eu vim fazer. E uma vez que está consumado, ele olha e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. E quando ele expira, glória seja dado o nome do Senhor, alguém corre e diz: olha, o véu do templo acabou de se rasgar de alto a baixo, porque ele abriu, ele preparou o caminho. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19, ele disse que agora nós temos ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu sangue e pela sua carne. Agora nós temos livre acesso, porque no brado que ele deu, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Mas permita-lhes dizer esta noite: a maior vitória do cristianismo não consiste simplesmente em Cristo ter levado uma coroa de espinho. A maior vitória do cristianismo não está simplesmente no fato de Cristo ter ido à cruz. Eu me empolgo em falar: a maior vitória do cristianismo está no sepulcro vazio. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu, mas está vivo para todo sempre. Ele morreu, mas esta noite ele está vivo em nosso meio para a glória do seu nome. A ele a glória, pois o sepulcro está vazio. E eu não tenho dúvidas de que muitos dos nossos irmãos que aqui estão e que me ouvem já teve o privilégio de ir a Jerusalém como eu tive. E não há nada mais empolgante do que chegar lá no túmulo de José de Arimateia e ver aquela placa: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus está vivo. Eu conversei com ele hoje à tarde lá no hotel. Jesus está vivo. Já conversei com ele hoje à noite, já senti ele passeando em nosso meio. Jesus está vivo, e a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Jesus ressuscitou. Quem pode levantar as mãos aos céus e dar um brado para o ressurreto? Ele ressuscitou. Ei, o relabarasi abas. Ele está vivo, e porque ele vive eu posso crer no amanhã. Porque ele vive eu posso exaltar o seu nome.
porque Ele vive. Eu tenho a convicção de pregar e dizer: Ele veio a primeira vez, mas Ele virá a segunda vez. E a igreja com o Espírito Santo está dizendo, o Espírito e a esposa está dizendo: vem Jesus, tu estás vivo e virás para buscar a tua igreja. Vem Jesus. Nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos nesta promessa. É uma promessa fiel e vale a pena continuar, o Espírito e a noiva dizendo: vem. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Após a ressurreição dele, Atos capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz que ele passa 40 dias ressurreto, andando, aparecendo, se manifestando. 1 de Coríntios capítulo 15, verso de número 3 ao verso de número 7, Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, é que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto pelos 12 apóstolos, e foi visto também por Pedro, e foi visto também por mais de 500 irmãos, foi visto por Tiago, foi visto pelos 12 apóstolos, e por derradeiro de todos ele apareceu a mim também. E Paulo escreve a autenticidade da ressurreição de Cristo, dizendo: ele está vivo, porque ele apareceu a nós. Capítulo 20 de João, versículo 19, os discípulos estão fechados dentro de uma casa, temendo a fúria dos judeus, e de repente ele entrou com as portas fechadas, e foi ao meio e disse: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Esta noite ele está aqui em nosso meio dizendo: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Ele apareceu. E de repente os discípulos ficam maravilhados. Mas para autenticar a veracidade de que ele estava vivo, ele pergunta para os discípulos: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles apresentaram para Jesus pão e favos de mel. Jesus comeu pão com favos de mel e de repente some. Pela lógica, se ele desapareceu, era para ficar pão e peixe, ou pão e mel nas paredes. Mas o sistema agora, Jesus agora está com um corpo glorioso, corpo glorificado. E o corpo glorificado, o sistema não é mais digestivo, o sistema é combustível. Isso aqui é muito lindo, e o que me empolga é que Paulo, quando escreve Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 20, ele diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos e esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o verso 21, ele diz: o qual transformará o nosso corpo abatido, a ser semelhante ao seu corpo. Então eu, você, nós, no arrebatamento, teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós comemos por necessidade, o nosso corpo deseja, necessita, tem a necessidade de que comamos pelo menos 3 vezes ao dia para sobrevivermos, mas com um corpo glorificado, com um corpo incorruptível, com um corpo incontaminável, nós não comeremos mais por necessidade, nós passaremos a comer por prazer. Vamos comer da árvore da vida, vamos comer do maná escondido, mas não é mais por necessidade, vai ser por prazer. Já era para tu ter dado glória. O nosso sistema não será mais digestivo, mas será um sistema combustível. Não tenho tempo para falar sobre esses detalhes, mas João, escrevendo a primeira epístola, capítulo de número 3, versículo 2, ele diz: amados, agora ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar na sua vinda, como ele é, nós veremos, e como ele é, nós seremos. Então, nós seremos igual a ele. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Versículo 3 diz: qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Eu creio no arrebatamento, e como igreja eu digo com o Espírito Santo: vem, Senhor, porque eu creio e estou te aguardando. Nós como igreja também bradamos: vem, Senhor, porque nós estamos te aguardando e cremos no arrebatamento. E é lindo notarmos
o que está em Atos capítulo 1, versículo 9. Após Cristo dar instrução aos discípulos, a Bíblia diz que ele subiu de assunto aos céus, cumprindo assim a primeira vinda. Mas hoje, o Espírito e a noiva está dizendo o que mesmo? Vem. E quando nós dizemos vem, nós estamos dizendo, nós acreditamos no arrebatamento. E eu faço uma pergunta para todos aqui. Você ainda crê no arrebatamento? Já tem alguns que não acreditam mais em arrebatamento. Já existem, pastores, alguns teólogos que não crê mais em arrebatamento, dizendo que arrebatamento é mito. Mas eu estou aqui para dizer para vocês, arrebatamento é real. Arrebatamento não é ficção. Arrebatamento é real. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Por que o Espírito e a noiva dizem, vem? Porque está segurada na promessa. Em que promessa? João 14, versículo 1. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Capítulo 1 do livro de Atos, versículo 10. Quando Cristo subiu de assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, atônitos e chorando, e de repente lhe aparecem 2 varões vestidos de branco, dos quais lhe confortaram os corações, dizendo, varões galileus, porque estáis a olhar para cima? Este Jesus que foi recebido em cima nos céus, um dia ele voltará, assim como para os céus os viste subir. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 ao 18. Paulo, com muita precisão, diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Cristo morreu e que Deus o ressuscitou, assim também tornará ele a trazer aqueles que agora em Cristo dormem. Digo-vos pela palavra de nosso Senhor Jesus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo de número 16, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, 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 seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Arrebatamento é real, por isso que o Espírito e a noiva dizem. Ao abrir a nossa Bíblia, lá em Hebreus, capítulo número 10, versículos 35 ao 37, o escritor aos Hebreus nos informa: não rejeitei, pois, a vossa confiança em Deus, porque tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37, porque ainda há um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, não tardará. Eu vou dizer de novo, porque ainda há um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, não tardará. Lá na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 18, João dizia: filhinhos, é já a última hora. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículos 8 e 9, Pedro autentica a veracidade desse assunto, dizendo: meus irmãos, não ignoreis uma coisa, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo, não querendo que muitos se percam, mas que
todos venham a arrepender-se. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, a Bíblia diz que o tempo está próximo, por isso que o Espírito e a noiva dizem... Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 11, o Senhor Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E mediante a esse texto, a função nossa é Espírito e noiva dizer: vem. Capítulo de número 22 de Apocalipse, versículo de número 7, Jesus, ele diz: eis que presto venho. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 12, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 20, a Bíblia diz que aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E João fecha dizendo amém, Maranata, que quer dizer: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, com muita precisão. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Com muita precisão, Paulo, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, dos versículos de número 51 ao 58, Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E é interessante dizer para vocês que esta última trombeta nada tem a ver com as 7 trombetas do juízo de Deus de Apocalipse. Esta última trombeta é a trombeta da convocação, que segundo a Bíblia Sagrada, segundo o livro de Números, capítulo de número 10, a Bíblia ali no capítulo 10 vai falar da trombeta que era tocada para o jubileu, da trombeta que era tocada para a festa solene. Existia uma outra trombeta que era tocada para a convocação especial. Existia uma outra trombeta que era tocada para uma reunião solene. Existia uma outra trombeta que era tocada pelo atalaia, mas existia o que eles chamavam de trombeta última, e o texto vai nos propor isto. E a trombeta última, quando era tocada, era para o povo desarmar o acampamento e armar em outro lugar. Quando Paulo diz que nós seremos transformados ante a última trombeta, Paulo está falando desta trombeta última, a trombeta de convocação, e não vai demorar muito essa trombeta tocar, e Cristo raiar nas nuvens dos céus, e a igreja ser arrebatada, porque Paulo diz que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque convém que isto, o corpo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto, o corpo que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Ora, a força da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58, portanto, meus queridos irmãos, sedes firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Por estas e outras razões é que o Espírito e a noiva dizem: arrebatamento real. Nós estamos aqui ansiosos pelo arrebatamento.
E eu preciso trazer uma informação, já entrando para a conclusão. Tem alguns dos nossos irmãos que estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que a igreja não passa. Diga amém. Porém, é interessante entendermos que os nossos queridos irmãos que defendem que a igreja passará pela tribulação são nossos irmãos. Crente salvo na pessoa bendita de Jesus. Porque o que está em jogo, o que está em pauta, não é a salvação. Porque quem defende, seja ele mid, pré ou pós-tribulacionista, crê que a salvação é em Cristo Jesus. Agora, a discussão entre pré e pós é se a igreja passa ou não passa. Pré-tribulacionista, que sou eu e muitos, eu acredito por via de regra todos nós, defendemos que a igreja não passa pela tribulação, nem pela grande tribulação. Mid-tribulacionista defende que a igreja passa os primeiros 3 anos e meio e na metade dos 3 anos e meio serão arrebatados. Pós-tribulacionista é uma escola teológica, escatológica, que defende que a igreja passa por toda a grande tribulação, no final é arrebatado, vai até os ares e volta com Cristo para reinar por 1000 anos. Mas eu estou aqui para dizer que, à luz da Bíblia, a igreja não passa pela tribulação. Quem concorda e diz amém? Amém. Observando a luz da Bíblia, a Bíblia nos dá margem para isso. Se nós olharmos Daniel, capítulo 9, versículo de número 24, o Senhor Deus diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui a gente já chega a uma conclusão lógica. Deus diz a Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. A pergunta é: Daniel, que nação ele era? Ele era brasileiro, ele era judeu, ele era venezuelano, ele era argentino, ele era de que nação? Judeu, Israel, israelita, judeu. Se Deus diz que 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, eu preciso entender que Israel é uma coisa, a igreja é outra. É do conhecimento e conciso entre os teólogos, seja ele pré, seja ele mid ou seja ele pós, que as 69 semanas já se passaram. Porque no versículo 25 diz que desde a saída de ordem para a reedificação da cidade, até a sua reedificação, 7 semanas e 62 semanas até a tirada do Messias. E as ruas serão reedificadas, porém, em tempos angustiosos. Então, quando é que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém? Uma vez que Daniel está na Babilônia e Jerusalém tinha sido destruído. A Jerusalém, a saída de ordem acontece no ano 445 a.C., por intermédio do capítulo 2 de Neemias. Quando Neemias recebe do rei Artaxerxes a ordem para voltar para reedificar a cidade, todos conhecem a Bíblia e sabem que para os muros de Jerusalém serem reedificados, demorou-se 52 ou 53 dias para ser reedificado, mas a cidade demorou 49 anos, do ano 445 ao ano 396 a.C. Se você somar 7 vezes 7, vai dar 49. Então, as 7 primeiras semanas se passaram. Do ano 396 ao ano 33 depois de Cristo, a crucificação do Messias, 434 anos, que é 62 vezes 7, dá 434 anos. E se você observar, o Messias é tirado, e quando o Messias é tirado, fala da sua ascensão aos céus, da sua crucificação e ascensão. Agora, a última semana, que é chamada de tribulação, ela volta a dar continuidade, a sequência com a manifestação do anticristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 6 e o 7, a Bíblia diz: sabei que o ministério da injustiça já opera, mas há um que eu resiste, há um que eu detém, até que do meio seja tirado. Este um que eu detém, a força do ministério do anticristo, é o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo fez um acordo, fez uma aliança com a igreja. Ele vai estar onde a igreja
igreja estiver. Então ele foi enviado para ficar com a igreja para sempre. Quando é que o Espírito Santo sai? Com o arrebatamento. Ele leva a igreja, o anticristo estabelece o seu governo, e aí conta-se a última semana profetizada por Daniel, a 70ª semana, chamada de tribulação. Mas para ela iniciar, para o anticristo iniciar, o Espírito Santo precisa sair. O Espírito Santo só sai com a igreja. Portanto, é com o arrebatamento da igreja que começa a tribulação, e a igreja não estará aqui. A igreja estará com Cristo dos céus. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Lucas capítulo de número 17, versículo de número 26, Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o momento em que Noé entrou na arca e a porta se fecha e veio o dilúvio e destruiu a todos. A pergunta é: o dilúvio acontece enquanto Noé está fora ou só depois que ele entrou dentro? Depois que ele entra. Enquanto a igreja estiver na terra, tribulação não acontece. Capítulo 17 de Lucas, versículo de número 28, a Bíblia diz: semelhantemente, assim como foi nos dias de Ló, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até o momento em que Ló foi tirado de Sodoma e levado para o monte. Veio fogo e enxofre e destruiu a cidade. Devemos perguntar: o fogo e enxofre veio enquanto Ló está em Sodoma e Gomorra, ou depois que ele foi levado pelo anjo para o monte? E quando ele esteve no monte em segurança, é que veio fogo e enxofre sobre a cidade. Então, enquanto a igreja estiver aqui, há de ser preservado este mundo. Mas quando a igreja for tirada para os céus, aí sim, começa aqui a tribulação e grande tribulação. Se nós observarmos o que está em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, versículo de número 9, a Bíblia, ela nos traz uma informação fantástica. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo de número 9, logo muito mais agora, sendo justificado pela sua vinda, seremos por ele salvos da ira. Que ira é esta? Tribulação e grande tribulação. Nós seremos salvos por ele da ira. Capítulo de número 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 10, a Bíblia diz: e a esperar do céu o seu Filho, a saber, a Cristo, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? Tribulação e grande tribulação. Capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 8 e 9. A Bíblia diz que nós somos dos dias e vigiemos para que a noite não nos pegue de surpresa, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Que ira é essa? Tribulação e grande tribulação. Capítulo de número 3 de Apocalipse, versículo de número 10, a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Percebam que nem na Bíblia corrigida, nem na revista atualizada, nem na tradução brasileira está na hora da tentação, mas sim da hora. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora e não na hora. Se é da hora, para o português isso vale muito, porque da hora é antes que comece, é antes que aconteça, a igreja é tirada. Se fosse na hora, quando a igreja estivesse passando, a igreja era tirada. Mas o texto está: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Então, antes que comece, a igreja será arrebatada, e a Bíblia diz que para sempre estaremos com o Senhor. É por isso que o Espírito e a noiva dizem. Para concluir, se nós olharmos o capítulo 1 de Apocalipse, a igreja aparece lá no versículo 20. Se nós olharmos o capítulo 2 de Apocalipse, a igreja aparece.
Se nós olharmos o capítulo 3 de Apocalipse, a igreja aparece. Se nós olharmos o capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2, João disse: eu fui arrebatado, ali é o arrebatamento da igreja. E a igreja aparece nos céus, representado pelos 24 anciãos, que é uma junção dos irmãos do Antigo Testamento, as 12 tribos e os 12 apóstolos, formando assim a igreja. A igreja aparece no capítulo 4. Capítulo 5 de Apocalipse, a igreja aparece diante do trono, adorando e bendizendo o Cordeiro de Deus. Mas se você olhar o capítulo 6, que inicia a tribulação, ao capítulo 18, a igreja não aparece no capítulo 6, nem no capítulo 7, ao capítulo 18 a igreja não aparece. Então por que querer colocar a igreja passando na tribulação, se no período tribulacional a igreja não aparece? Quer ver algo fantástico? Capítulo de número 2 de Apocalipse, versículo de número 7, a Bíblia diz que o texto vai nos informar, capítulo 2, versículo de número 7, o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 11, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 2 de Apocalipse, versículo 17, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Capítulo de número 2, versículo 29 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 3, versículo de número 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 3 de Apocalipse, versículo de número 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 3, versículo de número 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas se você olhar o capítulo 13, versículo 9, que é período tribulacional, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça, mas nem tem o Espírito, nem tem a igreja. Por quê? Se o capítulo 2, versículo 7, 2 e 11, 2 e 17, 2 e 29, 3 e 6, 3 e 13, 3 e 22, está: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando nós olhamos 13 e 9, só aparece quem tem ouvidos, ouça, mas nem aparece o Espírito nem a igreja. É porque nem vai estar o Espírito, nem vai estar a igreja. Sabe quando aqui aparece a igreja e o Espírito? Capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Arrebatamento é real. A igreja não passará pela tribulação, mas para sempre nós estaremos com o Senhor. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir. Quando ouvir, quem pode cantar? Glória, glória, aleluia. Quem tem esta convicção, abre a boca e cante. Glória, glória, aleluia. Eu espero. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo, meu nome, Rei Jorebaralas e Miharalas. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei
E Joherebaralá, Ciaralá. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Rechorebarialas, Urebaquim, Chorebaralas, Ibio que barrado que lavasse amaralás. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome, Jesus Cristo, anunciar, passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai a glória pronunciar. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Viva Sirina! Glória, aleluia! Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quem espera, quem aguarda ouvir este momento, abre a sua boca para adorar um momento, abre a sua boca para exaltar um momento, te desliga um pouco da terra, te liga nos céus, arrebatamento é real, muito em breve. Jesus raiará nas nuvens dos céus. Reigio, mi apparghi a te, labado revácia, l'impropri apparmi o que darassi mi come la raia. Eu acredito no arrebatamento. Eu acredito nesta promessa. Eu acredito no que o Senhor nos falou. E por isso eu estou empolgado esta noite para dizer: arrebatamento é real. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era quem mesmo? Alguém vai perguntar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: continue. Cadê a juventude? Cadê o conjoado? Cadê as irmãs? Oh, rei, rei, maquiminte, relemorabas, uribidio cabe calavarácia. Vai cantando e te enchendo de Deus. Enquanto você canta, batismo acontece. Enquanto você canta, vida está sendo curada. Enquanto você canta, libertação acontece. Abre a boca e canta. Alguém com voz de lamento
Maio que ela maralás. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Sião, onde está? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi pra onde? Deixou revarabás. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar. Cadê você que afastou? Vem para Jesus logo, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Hoje é o dia, vem! Onde está? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê você que está afastado? Cadê você que parou? Cadê você que estacionou? Hoje é o momento. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Veja se do seu lado tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus. Convide-os. Cadê você que afastou? Cadê você que parou? Cadê você? Você não pode ficar no arrebatamento. Você não pode ficar. Primeira pessoa para Jesus. Arrebatamento é real. Ei, relavará, se amarás. Cadê você? Cadê você? Cadê você que está afastado? Cadê você que parou? Veja se do seu lado tem alguém que parou, que afastou do caminho do Senhor. Hoje é o dia, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu quero conhecer a primeira pessoa que, após ouvir a mensagem de Deus, após ser tocada pelo Espírito Santo, está disposto a retornar à casa do Pai. Cadê você? Você que parou. Arrebatamento é real. E depois deste grande acontecimento, muitos. Cadê você que afastou do caminho do Senhor? Quem sabe já cantou aqui com os nossos jovens. Vem para Jesus esta noite. Os céus não têm prazer sem você. Onde está? Preciso devolver o microfone a quem de direito, mas insisto em perguntar: cadê a primeira pessoa para Jesus? O Espírito e a noiva dizem vem. Mas quem ouve, diga vem. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Para encerrar, onde está? Onde está? Temos alguém para Jesus esta noite? Cadê você que foi tocado pela palavra? Quem vai morar em Sião? Quem tem esta convicção? A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. O Espírito e a noiva dizem:
Quantos glorificam o nome do Senhor? Meus amados irmãos, já foi transmitida a mensagem, já foi feito o convite. Queremos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado, mas comunicar à igreja que ainda tem, depois da bênção apostólica, nós vamos fazer um sorteio que foi vendido os bilhetes pelos jovens. Amém? Então hoje vai sair o ganhador do prêmio e também o jovem que se destacou vendendo mais carnês. Amém? Então o pastor Hermes estará fazendo a conclusão, mas após a bênção apostólica. Vocês aguardem aí um pouco e nós estaremos fazendo o sorteio. Pedimos à equipe da mídia que também se aproxime para registrar, para não haver nenhum mau comentário. Amém? Graças a Deus. Pastor Herman. Meus amados irmãos, queremos pedir as orações. Pastor Herman pede as orações em prol da sogra dele, que está enferma. A irmã Rejane, sua esposa, não pôde vir hoje à noite, devido estar cuidando da mamãe. Mas a igreja orando, Deus vai restaurar a saúde dela. E também por Olavo. Olavo, foi um pedido de oração que chegou, dizendo que Olavo está desenganado, mas está crendo que Deus é Deus de milagre. Quem crê no Deus de milagre? Aleluia. Amanhã teremos o estudo à tarde, a partir das 14 horas, para toda a igreja. Amanhã, a partir das 14 horas, teremos também Conad Kids amanhã. E à noite, às 18 horas, estaremos iniciando o culto aqui também. Então, amanhã teremos para toda a igreja estudos. Os irmãos venham, os pais venham participar. A equipe dos irmãos. Vamos orar pelos irmãos, os sergipanos que vieram cooperar conosco desde ontem, estão conosco. E vocês agradecem, irmãos, e vão orar por eles. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pastor Jailson estará orando ao Senhor. Pastor Herman estará com a bênção apostólica. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Eterno e bondoso Deus, em cuja presença estamos, Senhor. Te agradecemos por esses céus abertos na noite desse dia. O Senhor é fiel, honra os teus filhos, Senhor, e usa-os para a glória do teu nome. Meu Deus, tu és fiel, tu és tremendo, poderoso, Deus que faz, que age, o Deus que é cirúrgico, ó Pai, e trabalha conforme a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, nesse momento te apresentamos o teu filho, Senhor, que foi desenganado pela medicina, Senhor. Meu Deus, os recursos da terra se findou, mas o do céu não. O Senhor é o Deus que dará a última palavra, Senhor. E em breve, meu Deus, em nome de Jesus, porque poder para fazer o Senhor tem. Restaura a saúde do teu filho, para que ele venha aqui nessa igreja contar a bênção e o testemunho para a glória e honra do teu nome. Visita, Senhor, a sogra do teu filho, da mesma forma que o Senhor curou a sogra de Pedro. Restaura a saúde dela por completo, em nome de Jesus. Senhor, nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares. Dai-nos uma noite tranquila de paz, um sono renovador e restaurador. Meu Deus, aqueles que não viajar, Senhor, de regresso ao estado de Sergipe, nos protege, nos guarda, e da mesma forma que o Senhor nos trouxe na tua santa paz, possamos chegar aos nossos lares e mais saindo daqui abençoados para a glória do teu nome. Esta é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Queremos ainda, irmãos, agradecer ao pastor Olegário, que cooperou conosco. Os irmãos agradecem, diz amém.
Com a autorização do pastor Herman, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem: vão em paz, não contenda pelo caminho, em nome de Jesus.